Bom, como vocês devem ter percebido, ao longo desse mês de abril, os meus comentários por aqui se concentraram em livros que, de uma maneira ou de outra, elaboraram ficcionalmente o contexto da ditadura militar, seja pela via do insólito e do alegórico, como nós temos lá em A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga, ou então em Os Tambores Silenciosos, do Josué Guimarães, seja pela via de uma narrativa mais realista e próxima do biográfico, como é o caso lá, por exemplo, de O Estandarte da Agonia, da Eloneida Studard, e agora aqui de Passagem para o Próximo Sonho, que é um livro do Herbert Daniel. Este daqui é um romance autobiográfico que foi publicado em março de 1982, 5 meses depois que o autor voltou do exílio, que se deu por conta da atuação do Herbert Daniel em grupos de resistência durante a ditadura militar. Lembrando que eu já falei um pouco sobre o segundo romance desse autor, que é aqui A Fêmea Sintética, em um vídeo que constará lá na descrição, assim como também esses outros vídeos que eu fui fazendo ao longo dessas últimas semanas, todos eles pensando nessas obras que falaram de uma maneira ou de outra do contexto da ditadura militar. Mas sendo esse um romance autobiográfico, ainda que dotado de alguma parcela de experimentalismo, que torna sua leitura um pouco complicada, como aliás só ia acontecer com as obras desse autor, eu vou aqui, inicialmente, fazer uma breve linha do tempo da vida do Herbert Daniel, que nasceu em 14 de dezembro de 1946 em Belo Horizonte, com o nome Herbert Eustáquio de Carvalho. Em 1965, o Herbert, que então era estudante de medicina, começa a fazer parte de um grupo de resistência estudantil e 3 anos depois, em 1968, ele entrou para a liderança de um outro grupo que depois passou a ser chamado de Comandos de Libertação Nacional ou simplesmente Colina. Em janeiro do ano seguinte, ou seja, 69, o autor participou do seu primeiro assalto a banco, e esses assaltos eram feitos para custear a clandestinidade, já que, como o autor comenta na página 20 aqui do livro, viver clandestinamente era uma coisa um pouco cara. E aí na página 20 ele diz o seguinte: a clandestinidade custa caro, muito mais do que se imagina. É preciso estar constantemente alugando aparelhos, comprando carros, desfazendo-se deles, viajando para um lado e para o outro, sustentar os clandestinos. Apenas um detalhe importante: esses aparelhos aos quais o autor se refere aqui nesse trecho diz respeito aos lugares que eram usados como esconderijo por esses clandestinos. Tá? Então era assim que eles se referiam, por exemplo, aos apartamentos ou às casas que eles alugavam para poder viver ali na clandestinidade. Mas enfim, em fevereiro ainda de 1969, o Herbert entra efetivamente para a vida clandestina e adota o codinome Daniel. Ainda naquele mesmo ano de 69, o Colina se fundiu a um outro grupo de resistência, que era a VPR, ou Vanguarda Popular Revolucionária, mas depois de um tempo esses dois grupos acabaram se separando novamente, e agora, depois dessa separação, o Herbert Daniel passou a fazer parte da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária. E aí um dos grandes objetivos desses grupos de resistência, em maior ou menor grau, era criar núcleos não apenas nos centros urbanos, mas também na área rural. Por isso mesmo, em fevereiro de 1970, o Herbert Daniel vai para o Vale do Ribeira, acompanhado pelo Lamarca, que é um dos grandes guerrilheiros da época da ditadura militar. Eles formam ali, em fevereiro de 1970, um grupo, eles supervisionam, na verdade, um núcleo rural no Vale do Ribeira, só que esse núcleo logo foi descoberto, e aí, em abril daquele mesmo ano, o Herbert teve que fugir novamente para o Rio de Janeiro. E aí nós entramos em um período de extrema importância para a atuação do autor como guerrilheiro, já que
entre março e dezembro de 1970, o Herbert Daniel participou direta ou indiretamente do sequestro de 3 autoridades internacionais que foram trocadas por presos políticos que, por sua vez, foram enviados principalmente para a Argélia e para o Chile. Então, em março, aconteceu o sequestro de um cônsul japonês. Em junho, sequestraram o embaixador alemão, que, aliás, é um sequestro bastante famoso. E em dezembro foi a vez do sequestro de um embaixador suíço. E aí, em novembro de 1971, enquanto estava escondido em um desses aparelhos, o autor conheceu aquele que seria o seu marido até o fim da vida, que é o Cláudio de Mesquita. Aliás, não é Cláudio de Mesquita, e sim Cláudio Mesquita. E os dois acabaram ali, enfim, eles conviveram durante muito tempo, e aí essa convivência foi transformando essa amizade em um sentimento, em um relacionamento romântico, né? E aí os dois acabaram se exilando em setembro de 1974, primeiro indo até Portugal e depois se estabelecendo na França. Em setembro de 76, o Daniel, já estabelecido em Paris, ele vai trabalhar em uma sauna gay. E em 1977, ele começa a escrever aqui esse livro enquanto trabalhava em uma outra dessas saunas gays. E aí veja, apesar da lei da anistia ter sido sancionada em agosto de 1979, o Herbert Daniel não se adequou, ele não se enquadrou naquilo que a lei da anistia descrevia. Então, por exemplo, ele continuava tendo algum tipo de atuação política na França, porque ele não apenas estava escrevendo alguns textos teóricos, porque além de ficcionista, o Herbert Daniel também foi um teórico muito importante, como ele também fez uma série de palestras que falavam sobretudo sobre a marginalização dos homossexuais. Isso foi entendido como uma atuação política, como de fato era, e por conta disso, então, o Herbert acabou não se adequando à lei da anistia, e por isso mesmo ele ficou conhecido como o último exilado, já que ele só pôde voltar ao Brasil em outubro de 1981, quando o prazo dos seus crimes finalmente expirou. E aí, uma vez estabelecido aqui, o autor começou a se dedicar não só à literatura, com a publicação aqui de Passagem para o Próximo Sonho em março de 82, ou então lá da Fêmea Sintética em 1983, ou ainda em Meu Corpo Daria um Romance, que é um outro livro mais ou menos autobiográfico, que foi publicado em 1984, dentre vários outros textos que o autor foi produzindo durante esse período, e esses textos não só estão na área da ficção, mas também são ensaios, ele fez também algumas peças de teatro, enfim. Mas depois desse seu retorno, o autor também se dedicou bastante a questões políticas, sobretudo no que se refere a elementos, a discussões ligadas aos direitos das pessoas que viviam com o HIV e que ainda eram muito estigmatizadas devido à desinformação da época. E aí, por falar nisso, em 1989, o Herbert Daniel foi diagnosticado como portador do vírus do HIV, e aí ele acabou falecendo devido a complicações dessa doença em 29 de março de 1992, ou seja, uma década depois da publicação aqui deste que foi o seu primeiro livro. Exceto, evidentemente, por aquilo que aconteceu depois de 1982, quando o livro foi finalmente publicado, esses eventos biográficos que eu mencionei ao longo dessa minha fala inicial são descritos aqui em Passagem para o Próximo Sonho, que tem um subtítulo bastante significativo, que é Um Possível Romance Autocrítico. Isso já sublinha o caráter experimental do livro, presente aqui nessa ideia de que este é um possível romance,
Mas há aqui nesse subtítulo um outro elemento muito importante, que é a ideia de autocrítica. E o autor faz essa autocrítica do seu lugar como ex-guerrilheiro e como gay, o que pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, já que uma boa parte das reflexões aqui presentes dizem respeito a esse militante que, para ser respeitado como tal, mesmo pela esquerda, teve que apagar por muito tempo a própria sexualidade. O autor aqui nesse livro ele não segue uma linha cronológica muito fixa, e é por isso que eu falei antes que existe algo de experimental aqui no livro, mas ainda assim, cada uma das quatro partes em que se divide essa narrativa fala sobre a vida do Herbert Daniel antes e durante a época como revolucionário e também sobre a sua vida depois desse status de revolucionário, quando ele já estava vivendo como exilado na França. Não só um exilado político, mas também o Herbert Daniel se coloca na posição de alguém exilado na própria sexualidade, e isso é algo importante para pensar esse livro no momento em que ele foi publicado, porque veja bem, em algum momento já remoto do passado, eu falei um pouco sobre como a ditadura militar estabeleceu uma nova dinâmica na produção, no consumo e na circulação de literatura, e sobre como isso teve resultados estéticos também, não apenas resultados editoriais, devido a elementos como a censura, o que deu origem a livros mais alegóricos, como é o caso do Incidente em Antares, que o Érico Veríssimo publica em 1971, ou então experimentais, como é o caso do Zero, do Inácio de Loyola Brandão, que foi publicado primeiro na Itália, em 1974, e que só foi definitivamente liberado aqui no Brasil para publicação em 1979. Aliás, eu já falei sobre Zero aqui também. Eu vou deixar essa minha fala na descrição aqui para que vocês vejam, caso não tenham visto. E, além disso, esse contexto da ditadura militar também deu origem àquilo que depois ficou conhecido como romance-reportagem, como é o caso lá, por exemplo, de O Que é Isso, Companheiro, que o Fernando Gabeira publica em 1979, ou ainda em livros como Batismo de Sangue, que foi publicado pelo Frei Beto em 1982. Nesses romances, a gente acompanha de um jeito bastante realista as memórias dos guerrilheiros, ou, enfim, memórias ligadas a esse contexto das guerrilhas de resistência. Então, quando um livro era anunciado naquela época como um romance de testemunho, como a autobiografia de um ex-guerrilheiro, esperava-se uma narrativa cheia de aventuras, peripécias, heroísmo, uma organização linear de todas essas informações, e não necessariamente a gente vai ter essas coisas aqui no livro. Na verdade, por mais que se refira sim à guerrilha e aos sequestros de que participou, o autor faz isso de um jeito bastante sensível e, como diz o subtítulo do livro, de um jeito bastante autocrítico. Então, talvez devido ao fato de o autor estar ainda exilado enquanto escrevia o livro, o fato é que existe aqui, em Passagem para o Próximo Sonho, um clima de fracasso que não deixa espaço para nenhum tipo de heroísmo. Então, mesmo ao falar dos seus grandes feitos do tempo de guerrilheiro, o autor faz isso tendo em vista que, no fim das contas, aquela revolução pela qual ele tanto lutou, infelizmente não foi para frente, aquela revolução fracassou. E, na verdade, o caráter autocrítico que nós temos aqui no livro nos permite notar que essa revolução já tinha tudo para fracassar desde o início, o que é bastante honesto da parte do Herbert Daniel ao falar tão abertamente sobre os erros que ele e os seus companheiros cometeram, às vezes, por puro despreparo. Então, por exemplo, em dado momento ele vai dizer que, apesar de ter planejado e participado
de sequestros que foram muito importantes, muito famosos e, sobretudo, muito bem-sucedidos do ponto de vista militar durante a ditadura, o autor conta que, apesar dessa sua participação, nesses momentos ele contava muito mais com a sorte do que com uma perícia de combate, já que ele e os seus colegas, os seus camaradas, mal sabiam segurarem uma arma. Eles não tinham, assim, um treinamento muito eficiente. Então, tudo tinha que depender muito mais de outras coisas para além, simplesmente, da perícia técnica dessas pessoas ao empunhar essas armas. Além do mais, enquanto em outros romances reportagem da época em que surgiu aqui esse romance, né? Estou falando ali do final dos anos 70, início dos anos 80, no período depois da anistia, em que já se podia falar sobre essas questões. Mas, enfim, enquanto esses outros romances reportagem da época enfatizavam a atuação dos seus autores como guerrilheiros, o Herbert Daniel mistura essas suas memórias à questão da sexualidade de modo a analisar tanto uma coisa quanto a outra. E às vezes essa análise é feita com muita profundidade, uma profundidade assim impressionante mesmo, mas que é uma profundidade que faz muito sentido se a gente pensa que, para além de guerrilheiro, o autor também foi um teórico dessas organizações de que fez parte, o que, em certo sentido, lhe deu uma visão bastante privilegiada de todo o processo de articulação da luta armada. Então, ele não sabia apenas daquilo que acontecia ali durante um sequestro, mas ele também sabia de tudo aquilo que levava a que se planejassem esses sequestros. Com isso, fica nítido que, para o autor, sexualidade e atuação política eram coisas equivalentes. Então, aqui, ele não vai se colocar como um guerrilheiro, simplesmente, mas sim como um guerrilheiro homossexual, o que faz toda a diferença. Então, enquanto os outros autores falavam desses romances reportagem, falavam só da questão da guerrilha, ou só da questão da tortura, ou só da questão do exílio, o Herbert Daniel fala um pouco disso tudo, já que, mesmo não tendo sido torturado, ele relata sobre o medo que a tortura representava, ainda mais para ele, que sempre estava por um triz de ser preso, e ele reconhecia que isso despertava ali a ira, né, dos militares que o estavam perseguindo. E aí, sobre isso, na página 40, aqui do livro, ele diz o seguinte: preparei-me longamente para ser torturado. Dia após dia, eu esperava como no sonho o meu momento. Tive certeza durante anos que tudo era questão de tempo, mas cedo ou mais tarde eles acabariam me pegando. Minha preparação era exatamente esta: não imaginar nada que pudesse ocorrer, não figurar anteriormente nenhum suplício. Era preciso que não piorasse a dor real com a imaginação. Some-se a isso, né, a todas essas discussões que ele estabelece aqui, e a essa honestidade com que estabelece essas mesmas discussões. Então, some-se a isso o já citado experimentalismo com a linguagem, e o que nós temos aqui é um livro que foi um fracasso retumbante, porque ele não só não entregava aquilo que se esperava de um livro de memórias de um revolucionário, como também ele criticava as táticas usadas durante essa tentativa de revolução em um período em que tudo ainda estava muito fresco na cabeça das pessoas, então havia certo receio em se falar contra determinadas práticas. E como se isso não fosse o bastante, a terceira e maior parte desse romance é dedicada a uma descrição bastante detalhada do dia a dia de uma sauna gay, o que, é claro, afastou a ala mais conservadora da sociedade, mas que também afastou alguns setores da própria esquerda, que, ao contrário do que acontece hoje, por exemplo, não lidava muito bem com a questão da homossexualidade naquela época, entre os anos 70 e os anos 80. Segundo o autor,
a homossexualidade naquela época era vista como uma degeneração tipicamente burguesa e que não tinha espaço na luta armada porque ela não fazia parte da realidade operária. E aí o autor fala um pouco sobre isso entre as páginas 96 e 97, quando ele afirma o seguinte. São trechos um pouco longos, mas eu acho que vale a pena lê-los. Meus problemas pequeno-burgueses me preocupavam como tantos empecilhos que eu tivesse para poder me tornar um bom revolucionário. Entre eles a sexualidade, mais explicitamente a homossexualidade. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isso é, puramente pequeno-burguesa, para não dizer reacionária, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria esquecer minha sexualidade. E aí, mais adiante, ele diz: eu não era um pequeno burguês. Queria ser um revolucionário, puxa vida. Se nunca chegaria a ser um revolucionário perfeito, meus problemas me marcariam sempre, deveria fazer mais esforço que os outros, os normais. Para quê? Para me tornar um operário modelo, merecedor de todas as medalhas de bom comportamento da história e do materialismo histórico. Pois é, onde vocês já ouviram falar de um operário bicha? Naquelas fantasias que inventamos, a classe operária não sofria desvios sexuais, porque não tinha sexualidade nenhuma. Era uma classe higiênica, historicamente saudável. Assim, como bom revolucionário, deixei de lado minhas medíocres e disparatadas e pequenas e burguesas preocupações sexuais. Tinha um comportamento exemplar. Nenhuma relação homossexual obscureceu meus dias de militância. E aí, então veja, tematicamente isso por si só já era uma pedra no sapato em vários setores da sociedade brasileira da época em que o livro foi publicado. Por outro lado, havia aqui também o experimentalismo, que aparece por meio desse embaralhamento temporal, mas também pelo apagamento de alguns nomes, o que faz muito sentido se a gente for pensar que o livro foi escrito em um momento de muita incerteza para o autor que, por isso mesmo, não podia ser muito claro nesse seu registro autobiográfico para não entregar possíveis companheiros. Lembrando que o livro foi escrito quando todo mundo já estava voltando do exílio e o Herbert Daniel ainda estava lá meio esquecido em Paris, né? Então era preciso que ele se preservasse e preservasse também possíveis colegas que poderiam, enfim, ser perseguidos por terem algum tipo de relação com aquele último exilado. Inclusive, em alguns momentos aqui do livro, o narrador reflete sobre os motivos para a adoção de um ou de outro codinomes, indo, por exemplo, de homenagens a Proust até tentativas de despistar a polícia, como é o caso de um homem negro que adotou um codinome alemão. Né? Então, sei lá, o codinome dele era Hans ou Fritz. E aí todo mundo pensava um cara loiro, de olhos azuis, não sei o quê, e na verdade era um homem negro que tinha adotado esse codinome exatamente para passar desapercebido. E aí sobre essa questão das identidades e também sobre a natureza ambígua desse registro aqui que fica entre a ficção e a autobiografia, o autor escreve o seguinte na página 27 do livro. Outros tantos seriam presos, mortos também. Não os nomearei. Não tenho coragem de fazer os meus personagens, principalmente enquanto escrevo assim, com referentes reais tão próximos. Não me autorizo a expô-los. Não quero fazer da similitude da escritura uma confusa coincidência. Por enquanto não escrevo história. Meu método aqui são histórias. E ainda pensando nesse caráter experimental do romance, ele também se deve ao modo como tudo é narrado, porque ora o narrador se confunde com o autor e com o protagonista, então em alguns momentos a gente pensa que protagonista, narrador e autor são a mesma pessoa,
Ora, esse narrador se refere ao protagonista e ao autor como figuras diferentes, então existe o narrador, existe o protagonista e existe o autor. Ora, é o protagonista quem assume a autoria como se esse narrador não existisse. Ora, essas pessoas conversam umas com as outras. Ora, elas falam sozinhas. E a cada novo trecho, essas pessoas, o autor, o narrador, o personagem, assumem nomes e codinomes diferentes. E isso cria um excesso de vozes que pode tornar as coisas um pouco opacas em alguns trechos, mas, por outro lado, isso também cria um senso de coletividade que faz sentido se a gente pensa na atuação desse autor em organizações de resistência que soliam ser sempre organizações que prezavam pela coletividade, pelo menos em teoria. Além disso, o modo de narrar também tem algo de lúdico, algo de irônico, já que não se sabe aqui com antecedência qual vai ser a perspectiva adotada por essa narração no parágrafo seguinte. Mas há nisso também uma representação discursiva das posições conflitantes do autor em relação a tudo aquilo que ele estava contando. Então, por exemplo, o Herbert já tinha os seus conflitos sobre a própria sexualidade e eles aumentaram ainda mais na época em que ele era guerrilheiro e aí ele se viu praticamente obrigado a esquecer essa parcela de sua vida. Depois, pouco antes do exílio, o Herbert Daniel foi praticamente abandonado em um daqueles aparelhos, sem poder se comunicar com ninguém. E, finalmente, no exílio, a questão da sexualidade volta com muita força quando o autor vai trabalhar em uma sauna gay, ao mesmo tempo em que a sensação de abandono também vai aumentando, já que, como eu disse antes, parece que todo mundo se esqueceu dele no exílio, mesmo depois da lei da anistia. Tudo isso afasta ainda mais o livro dos outros romances reportagens que saíam naquela época em que o Passagem para o Próximo Sonho foi publicado. Enquanto aqui o autor se coloca no texto o tempo todo, nos outros, mesmo ao tratar das dúvidas, dos medos, das angústias, da tortura, do exílio, enfim, os outros autores ainda assim guardavam algum distanciamento que definitivamente não está presente aqui. Ou seja, é como se Passagem para o Próximo Sonho fosse o elo perdido entre os romances experimentais do início da década de 70, que recorriam ao experimentalismo justamente por conta da censura, e os romances reportagens do final da década de 70, início da década de 80, que era um período em que as pessoas começaram a poder falar um pouco mais sobre as coisas devido à lei da anistia. Então, o livro aqui do Herbert Daniel está no meio do caminho entre essas duas estéticas possíveis que foram estabelecidas a partir do contexto da ditadura militar, e isso faz desse livro um ser bastante original dentro da produção literária da época. E talvez explique o porquê dele ter ficado tão esquecido ao longo dos anos, né? Para além do fato, evidentemente, de nós estarmos aqui falando de um livro que foi escrito por um autor assumidamente gay que fala sobre isso e que faleceu nos anos 90 devido a complicações da AIDS. Então, há toda uma série de preconceitos que talvez tenham contribuído para o apagamento da biografia e da produção literária, ensaística, enfim, do Herbert Daniel. E quando eu digo que esse livro funciona como um elo perdido entre esses dois grupos estéticos, eu estou aqui considerando menos a data da publicação do que fatores ou aspectos estéticos desses dois tipos de literatura. Por exemplo, por mais que no mesmo ano de 1982
o Ivan Ângelo tenha publicado lá A Festa, que é um romance fragmentado e experimental, sobre o qual já falei aqui, inclusive, há muito pouco de literatura testemunhal naquele livro do Ivan Ângelo. Agora, aqui em Passagem para o Próximo Sonho, o testemunho e a experimentação acontecem simultaneamente, acontecem em doses muito semelhantes uma à outra. Mas, enfim, o livro então foi publicado pela mesma editora que 3 anos antes havia publicado lá O Que É Isso, Companheiro do Gabeira. Isso porque essa editora tinha sido fundada e dirigida pelo Enfio, de quem o Herbert Daniel era bastante amigo, tanto que o romance saiu pouquíssimo tempo depois da volta do autor do exílio, né? Porque o Herbert ele volta para o Brasil em outubro de 81, o livro sai em março de 82. E o que eu vou fazer a partir de agora, então, é comentar um pouco sobre cada uma das 4 partes em que se divide esse romance, iniciando com o dilema de ser um guerrilheiro homossexual, passando pelo isolamento completo durante o período de clandestinidade e finalizando com o abandono no exílio, quando esperar pela volta para casa era como passar ali para esse próximo sonho, recuperando o título do romance. Então, por exemplo, a primeira parte aqui do livro, ela se intitula Só. E aí, como o título dessa primeira parte sugere, aqui o autor reflete sobre esse exílio interno que ele teve que atravessar como homossexual e guerrilheiro, mas também sobre o exílio coletivo dos guerrilheiros que tentavam dialogar com a população, mas ao mesmo tempo, devido à vida clandestina, eles também não podiam se expor muito. Então tem um trecho aqui em que o autor menciona uma situação muito interessante. Ele e alguns camaradas foram fazer uma ação em uma comunidade. Lá chegando, as pessoas ficaram muito interessadas por aquilo que essas pessoas disseram, que esses guerrilheiros tinham a dizer. Só que os guerrilheiros não podiam falar assim, aparece lá em casa para a gente continuar conversando. Porque e se tivesse um policial infiltrado em meio a toda aquela gente? Então era uma ação que tentava despertar algo nas pessoas. E quando isso acontecia, esses guerrilheiros não podiam fazer nada com esse despertar porque era muito arriscado. Você podia colocar toda uma cadeia de funcionamento da vida clandestina em risco se você mostrasse o seu aparelho para, ou levasse até o seu aparelho um policial infiltrado, por exemplo. E é nessa primeira parte que o autor faz uma espécie de genealogia dessas organizações clandestinas e com isso ele aproveita para falar, ironicamente, do quão desorganizadas essas mesmas organizações eram devido, sobretudo, a rachas internos que às vezes tinham motivos assim muito aleatórios, muito ínfimos. Além disso, nessa primeira parte o autor descreve situações bastante tensas, como a vez em que ele foi parado por 2 policiais na rodoviária, e aí na ocasião ele estava com uma pasta cheia de documentos comprometedores, e ele só conseguiu se livrar desses policiais porque ele tinha ali algum dinheiro, e ele entregou esse dinheiro, ele subornou esses policiais que estavam ali, e por isso é que ele conseguiu não ser preso. A segunda parte do romance se intitula SOS, e só pelo título, ou também, caso você prefira ler, essa segunda parte pode ser lida como SOS, né? Mas enfim, e aí só por esse título ser SOS, já se percebe essa ideia de um pedido de ajuda do autor, do narrador ou do protagonista, e aqui o tema é a autorrepressão quanto à própria sexualidade, que ganha contornos então ainda mais definidos, ao mesmo tempo em que esse protagonista vai se dando conta de que a atuação das guerrilhas era um caso perdido, porque era impossível dialogar com a população, ou seja, esse pedido de ajuda
não é só pessoal, mas é também desse coletivo que queria mudar as coisas, mas não sabia como fazer isso. Mais ou menos como acontece com o grupo de estudantes que nós temos lá em Os Tambores Silenciosos, e esses estudantes são meio que organizados pelo professor Ulisses. Falei um pouco sobre isso na minha fala sobre aquele romance do Josué Guimarães. E aí, sobre essa disparidade entre os ideais revolucionários e a indiferença da população, o autor escreve o seguinte na página 46, em um momento que eu achei muito interessante aqui do livro. Ele diz: ao se contar a excepcionalidade de um caso pessoal, pode-se cair na justificativa do injustificável, como que se procura explicar por que alguns poucos, tão poucos, se rebelaram. Mas aí não há dificuldade nenhuma. Trata-se da evidência mesma. A simples referência à ditadura dá todas as razões do mundo à revolta e à insurreição. A explicação que se pede é outra, e se resume assim: por que, tendo em vista a situação da época, tantos e tão numerosos não se revoltaram? Por que a ditadura conseguiu chegar tão longe na opressão? Difícil também não é explicar os que tentaram uma ação desesperada, é explicar a ineficácia dessa ação. O X da questão não é encontrar na vida de alguns as causas de serem diferentes, mas na vida de todos a permanência assombrosa da indiferença. Hoje, o mais importante não é permitir que os que se revoltaram se expliquem, mas garantir aos que permaneceram indiferentes a entrada no diálogo. Contar é apresentar motivos de conversações. Eu achei esse trecho muito interessante, justamente porque ele se aplica não só ao contexto da ditadura, mas a vários outros contextos em que a gente vê uma série de absurdos acontecendo e a gente fala, meu Deus do céu, por que todo mundo não se revoltou contra essa situação? Né? E é essa mesma questão que o autor se coloca aqui. A terceira parte do livro se intitula Sol, e aqui o foco é a vida durante o exílio, principalmente durante o período em que o autor trabalhou em saunas gay, o que deixa esse título bastante irônico, já que o protagonista fala de um submundo que só existe durante a noite em uma parte que se chama Sol. Tanto que ele descreve esses ambientes como a metrópole subterrânea, o que estabelece um paralelo inusitado entre os porões em que aconteciam essas orgias parisienses e os porões da ditadura em que as pessoas eram torturadas no Brasil. Por outro lado, por estar no exílio, o autor podia andar nas ruas durante o período em que os dias ainda estavam claros, sem medo de ser preso, que era uma coisa que ele não podia fazer no Brasil. E aí a gente pensa nesse título Sol como esse sinônimo da liberdade, de você poder andar pelas ruas sem medo, né? E essa é a parte mais explícita quanto às relações sexuais que o protagonista presenciou enquanto trabalhava nessas saunas, e com isso percebe-se que o autor não está pedindo desculpas por ser homossexual. Não se trata aqui de uma confissão ou coisa parecida. Por exemplo, sobre esse ambiente do bafão parisiense, é dito o seguinte na página 156. Um delirante projeto de reunir num gigantesco subsolo todas as transgressões da proibição vigente. Tudo aquilo realizado com nenhum perigo real, porém encenado com realismo. A possibilidade de fazer sexo numa sala escura de cinema, num canto de corredor, invisível aos passantes, mas vendo-os transitar. Em salas de vapor, onde se aglomera quase uma centena de corpos nus, impessoais, que se tocam, penetram, interpenetram, sugam, empurram, masturbam, lambem, dedilham, escorregam, deslizam, esporram, acariciam, repudiam, reviravam, engatam, entulham, engatinham, mijam, gemem, gritam, silenciam, internecem, chupam, cospem, engolem, suam, amam,
detestam, brincam, cansam, descansam, abusam, saem e se enxugam, e recantos de uma piscina decorada tropicalmente, trevas e luzes também para as exibições, se necessário. E aí esse trecho continua. E aí veja, nessa descrição, não só nessa, mas em toda essa terceira parte, o autor ele fala bastante sobre aquilo que ele chama de gueto homossexual. E aí esses momentos eles beiram assim um estudo antropológico mesmo, conforme o autor reflete sobre o que é ter uma sexualidade tida como desviante, né? E isso me fez lembrar bastante de algumas reflexões que o Foucault estabelece lá no História da Sexualidade, e eu também acabei associando essa terceira parte aqui do romance a um quadrinho muito interessante chamado Anarcoma, sobre o qual também falei por aqui, e se não me engano naquele meu vídeo sobre o Anarcoma eu inclusive li algum trecho da História da Sexualidade do Foucault, então vou deixar na descrição. E com isso nós chegamos finalmente à quarta e última parte aqui do livro, intitulada Solo, e aqui o narrador dá maior ênfase à sua condição de exilado político, seja ao falar de algumas das atividades que ele desenvolveu durante o seu trabalho nessa sauna, como por exemplo a participação em um debate sobre a homossexualidade. Então percebe-se que havia uma atuação política para além desse outro trabalho que o Herbert Daniel desempenhou durante essa sua estadia em Paris, seja ao pensar nessa sua condição de exilado a partir, por exemplo, da dificuldade em se comunicar em uma língua que, por mais que seja próxima, é distante o suficiente da língua natal. Seja também, ele reflete sobre essa questão do exílio quando ele pensa na solidão, quando ele pensa nas dificuldades dessa pessoa exilada, como, por exemplo, no trecho em que o narrador fala de toda a sua preocupação ao ir pedir oficialmente asilo político às autoridades francesas, ou finalmente ele pensa nessa questão do exílio quando ele tenta descrever o que significa sentir saudade de casa. Porém, curiosamente, se o resto do livro tem um tom bastante pessimista, esse final consegue, apesar disso tudo, ter algo de esperançoso. Além disso, ao fim de cada uma das partes aqui do livro, o autor introduz textos que são mais abertamente ficcionais, mas que ainda assim permitem notar um diálogo mais ou menos implícito com a realidade que o autor viveu durante os seus anos como militante ou como exilado. E esses textos que aparecem ao fim de cada parte do livro vão desde fábulas até contos sobre exilados que exploram melhor a própria sexualidade justamente por estarem longe de suas terras natais. Outra coisa importante e interessante sobre esses textos é que eles aparecem de modo destacado no corpo do romance e, pelo que dá a entender, eles foram escritos mais ou menos na época focalizada em cada parte do livro. Então, por exemplo, a parte que se passa em Paris tem alguns textos que talvez tenham sido escritos em Paris. A parte que se passa ali durante os anos como clandestino, talvez tenha ali textos que dialoguem, que foram escritos ali mais ou menos naquela época. Então são narrativas independentes, essas que aparecem ao fim de cada parte do livro, mas que são ressignificadas por aquilo que a gente acabou de ler. E aí, só para poder encerrar aqui os meus comentários sobre o livro, eu vou ler dois trechos em que o autor reflete sobre a ditadura. O primeiro deles está na página 82 e diz: ditadura ou não, o que tínhamos sobre nós desde 64 era um escombro, um monstrengo em falência, simples restolho de uma era geológica em completa degradação. Violenta e abusiva, aquela ditadura ladrava, mas não tinha capacidade de tomar iniciativas, não demonstrava nenhuma mobilidade.
era apenas a brutalidade ignorante de carrancudos generais que faziam rir. As piadas da época ridicularizavam os militares no poder, taciturnos, estúpidos, brutais, semi-analfabetos, relativamente ingênuos, infelizes vacas sagradas investindo cegamente contra as bandeiras vermelhas da Revolução. Assim víamos uma ditadura que não parecia nem mesmo um inimigo respeitável, que só conservava seu poderio porque tinha apoios internacionais importantes, mero joguete do imperialismo. Aquela ditadura não merecia atenção. O que os generais diziam fornecia razão à galhofa e ao desprezo. E aí, na página 98, só para encerrar mesmo esses meus comentários, ele diz: toda ditadura do nosso tempo é uma técnica de manipulação das massas populares. De uma forma ou de outra, a ditadura moderna é um encaminhamento do genocídio, seja o brutal extermínio mediante guerras e eliminações sumárias, seja o processo lento de subjugamento e destruição gradual. Entre nós, em pleno furor do desenvolvimento, o genocídio tomou uma forma de milagre controlado estatisticamente. O horror era bem pensado e medido, e até justificado e justificável em nome do progresso e outras ordens ideologicamente bem fundadas na classe dominante. Alguns abusos? Houve. Excessos? Foram inevitáveis. Não se faz omeletes sem se quebrar alguns ovos. De preferência os ovos do vizinho, naturalmente. E aí o autor continua. Enfim, eu não sei se é fácil encontrar esse livro aqui, porque, como acontece com outras obras do autor também, esse livro só teve uma edição, o que é uma pena, mas se você se deparar com ele por aí e ele estiver em um preço acessível, eu recomendo enfaticamente a leitura deste Passagem para o Próximo Sonho, que é um dos textos mais interessantes quando a gente pensa no que foi produzido nesse contexto pós-ditatorial, certo? De novo, não é um texto fácil de ser lido, mas ainda assim ele vale muito a pena. Deixarei na descrição os links para as minhas outras falas que eu fui citando aqui e deixarei também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho, é só você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que não pode contribuir financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Só posso vir aqui e falar sobre todo esse contexto da ditadura a partir de perspectivas tão diferentes, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para isso que eu faço por aqui. Em todos os casos, fico meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um ampleto.